lá, nessa aula, nós vamos falar sobre a cultura de segurança do paciente. A sua instituição pensa nisso? Você, como profissional, tem pensado em como implantar, em como seguir? E se na instituição onde você trabalha tem essa cultura implantada? Então, a definição de cultura de segurança do paciente nada mais é do que a gente reconhecer os eventos adversos e todas as ocorrências, os incidentes, né, que acontecem no nosso dia a dia, e a gente considerar que alguns profissionais têm dificuldade de perceber esse erro, né, e a gente precisa trabalhar como instituição. Isso tem que ser o dia a dia, isso tem que estar enraizado, isso tem que estar no sangue da instituição, como conjunto de crenças, atitudes e comportamentos, né? A forma como as coisas são feitas na instituição, especialmente quando ninguém está olhando. Então, é nessa hora que a gente vai ver se esses profissionais têm o costume, têm a coragem, têm, né, a atitude, a proatividade de notificar esses eventos, de reconhecer, sabendo que eles vão estar seguros para poder identificar e notificar qualquer situação delicada de segurança do paciente. Então, como é que a gente sabe que a gente tem aí uma cultura positiva de segurança do paciente? A gente tem as crenças, as atitudes e os comportamentos que nos levam a pensar isso. É a forma como as coisas são feitas na instituição. Ela deve ser moldada e ela deve ser sustentada. Então, deve ser uma prática constante da alta liderança de fortalecer essa cultura, de mostrar para os profissionais, para os pacientes, que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer alguma coisa, a instituição vai estudar aquela falha, vai ver o que aconteceu e vai tentar corrigir, vai ver o que ela pode fazer para evitar que novas falhas aconteçam. Né? Esse comprometimento da alta liderança, ele tem que ser perene, ele tem que ser consistente, ele tem que ser forte, sólido. As práticas devem ser demonstradas à liderança para que eles saibam como defender a segurança do paciente para as suas equipes, com ações e com comportamentos. Então, não basta só a alta gestão pensar nisso, sem passar isso para as lideranças e sem que as lideranças passem isso para as suas equipes. A gente tem que ter respostas rápidas quando a gente tem algum incidente relacionado à segurança do paciente pela alta liderança. Então, aconteceu alguma coisa grave, estuda, vai ver o que aconteceu, porque eventualmente, se a gente não parar, outras coisas podem acontecer semelhantes antes que a gente interrompa aquele ciclo de falta de segurança. A gente deve também envolver aí os profissionais que eventualmente não estejam ligados diretamente à assistência, mas que em algum momento eles sejam parte do atendimento daquele paciente. Então, se possível, se necessário, se identificar essa necessidade, outros profissionais que não diretamente ligados àquele evento devem ser envolvidos também aí nesse estudo. A gente tem que reconhecer hábitos e comportamentos que são seguros e também aqueles que são inseguros para a segurança do paciente, empoderar, então, os profissionais para que eles possam intervir e interromper qualquer situação antes que o ato inseguro aconteça e antes que ele possa gerar um dano para aquele paciente. O paciente e o familiar, eles devem participar das ações de segurança do paciente nas instituições. Mas como que eles vão fazer isso? Então, primeiro, eles precisam receber orientações quando eles chegam, de que eles não podem levantar para ir sozinhos no banheiro se eles tiverem risco de queda, que a grade deles tem que ficar elevada, que aquele familiar não pode dar para aquele paciente alguma alimentação que não seja o recomendado ou prescrito e fornecido pela instituição. E se o paciente for comer, ele precisa talvez estar sentado numa posição que vai evitar algum engasgo, alguma broncoaspiração. E quem faz isso? É o paciente ou o acompanhante que está ali do lado dele. O acompanhante, ele é muitas vezes um agente de muita segurança para nós. Apesar de alguns profissionais acharem que o acompanhante eventualmente ele interfere muito na assistência, ele atrapalha aquela assistência, é importante a gente saber que o acompanhante, normalmente, ele sabe desse paciente muito mais do que nós. Então, ele sabe alguma coisa que faz mal para aquele paciente, algum produto, algum medicamento,
alguma situação que deixa ele em um desconforto, que ele não precisa sentir. Então, a voz do acompanhante, ela precisa também ser muito ouvida pelos profissionais. E a segurança do paciente deve ser um item estratégico. Então, lá quando nós temos o planejamento estratégico, quando a gente define os objetivos estratégicos da instituição, a gente precisa ter a segurança do paciente como um item, de fato, estratégico, pensado, uma grande preocupação da instituição. A gente tem alguns pilares para que nós possamos fortalecer, então, a cultura de segurança. Então, nós temos aí a cultura da notificação. O que é isso? A gente precisa fortalecer os meios de notificação, a gente precisa estimular, a gente não pode dificultar, a gente não pode ter barreiras para que as notificações aconteçam. A gente tem que ter forte a cultura do aprendizado, que vem a partir das notificações, a partir de falhas de assistência que nós possamos ter acometido ali algum paciente, de falhas com alguns profissionais, pacientes, familiares. Então, nós precisamos parar e estudar aquilo ali, especialmente quando os incidentes, ou mesmo que não sejam graves, se eles são muito recorrentes, então a gente precisa aprender com eles, ou se algum incidente, mesmo que seja ele seja muito grave, muito caro, né, muito importante, eventualmente, para a segurança do paciente, para a imagem da instituição, então a gente precisa aprender com os erros. A cultura do compartilhamento, porque a comunicação efetiva entre os profissionais, a comunicação muito clara, tanto entre equipes quanto com pacientes e familiares, ela vai permitir, então, essa identificação de situações de insegurança. E a cultura justa. Do que se trata essa cultura justa? A gente deve eliminar uma cultura que seja de punição. E a gente deve substituir, porque normalmente é isso, o erro é sistêmico, o ato é inseguro, os comportamentos são inseguros. E, às vezes, a violação das regras, se a gente definiu regras, tem um protocolo, tem um procedimento para ser seguido, e ele não foi seguido, aí nós precisamos ver. Isso foi sistêmico? Todos os profissionais falharam? Várias barreiras falharam? Ou foi um profissional específico que não se atentou? Então, nós precisamos identificar tudo aquilo que é sistêmico e aquilo que, de fato, é focal, que tenha sido, eventualmente, dificilmente, acredito eu, intencional, mas também é possível acontecer. Então, a gente precisa ter aí uma cultura justa, que a gente não una aqueles que não têm culpa, porque normalmente os profissionais não saem de suas casas dispostos a causar danos a alguém, né? Esse é o padrão. Os profissionais de saúde normalmente são profissionais que se prepararam, se dedicaram, escolheram fazer o bem, cuidar das pessoas. Então, dificilmente a gente vai ter aí algum indivíduo que saia da sua casa com a intenção de causar algum dano a alguém. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa identificar, então, situações sistêmicas e, eventualmente, até profissionais mal intencionados, porque eles também existem. A maioria dos eventos, então, eles não são resultados de negligência ou de falta de treinamento, mas eles ocorrem principalmente devido às causas sistêmicas. Então, um monte de coisa deu errada para chegar naquela falha que eventualmente causou algum dano ao paciente. A gente tem que trabalhar aí a segunda vítima. Então, a segunda vítima, ela é aquele profissional que eventualmente foi o instrumento que levou o dano diretamente àquele paciente, né? Muitas vezes isso acontece, como eu disse, porque várias barreiras anteriores não foram seguidas. Isso é muito comum de acontecer, só que o profissional da ponta, aquele que eventualmente administrou uma medicação errada, aquele que não marcou o joelho certo do paciente, né? Aquele que que está lá na ponta e que aconteceu com ele diretamente e com o paciente aquela falha, ele vai viver aí uma situação, uma experiência de muita angústia, de muito sofrimento, e ele precisa receber suporte da instituição. Então, a primeira vítima, normalmente, ela é o paciente, né? E ali o seu familiar ou o seu familiar. Mas a segunda vítima é uma expressão que a gente usa para falar do profissional de saúde, então, que vivenciou algum dano emocional, algum sofrimento, porque ele esteve envolvido, direta ou indiretamente,
naquele dano causado ao paciente. E aí a gente tem aí uma estimativa de que até 50% dos profissionais de saúde que têm a vivência de uma experiência desagradável dessa, de segunda vítima, eles sofrem alguma síndrome ao longo de suas carreiras. Eventualmente, alguns profissionais até desistem, né, da sua profissão, da sua carreira, depois de estar envolvido em um evento, um dano ao paciente. E hoje a gente também fala da terceira vítima, né? Então, a gente precisa discutir com outros profissionais esses eventos e, eventualmente, alguns profissionais que não estão envolvidos diretamente com esse erro assistencial, com essa falha, ele também sofre, né? E a gente tem aí, é um conceito ainda novo, mas são aquelas vítimas, as terceiras vítimas são aquelas que sofrem danos psicossociais como resultado de uma exposição indireta a um incidente, que normalmente eles estão inseridos, envolvidos na investigação desses incidentes, ou mesmo porque a sua função é tentar fazer com que aquilo não aconteça. Então, a gente tem aí os profissionais da área da qualidade, os profissionais da área de segurança do paciente, que são profissionais que não estão envolvidos diretamente ali naquela falha assistencial, mas eles têm que estudar isso sim é desagradável, é traumático. Imagina alguém que só trabalha estudando erros assistenciais, falhas, com danos aos pacientes, isso é sim desgastante, e muitas vezes porque ele se sente culpado de não ter sido um bom profissional suficiente para evitar que aquilo acontecesse. Então ele se culpa, ele pensa o que ele não fez, o que ele deveria ter feito para que aquele incidente não acontecesse, aquele evento adverso não acontecesse com aquele paciente. Então ele acaba sendo aí uma terceira vítima de toda essa situação de falta de segurança do paciente. Então as vítimas, né, tanto a segunda quanto a terceira vítima, eles precisam de apoio, um tratamento justo, não punitivo, é um tratamento imediato, respeito e suporte local. Isso tem que proporcionar aprendizado, então, para os demais profissionais aprenderem e não passarem por isso, e a prática da cultura justa. Aí esse slide, eu já apresentei ele para vocês, mas como é que a gente implanta essa cultura de segurança do paciente? E aí vocês podem estudar isso com calma, e nós vamos discutir isso também em sala de aula, para que vocês possam, então, entender e a gente vir a discutir aí outras situações que levem a fortalecer aí a cultura de segurança do paciente e a cultura justa.